E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal do portal Estruturas Online. Peço que você se inscreva no canal e também dê o like aí no vídeo para ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo. Então vamos nessa, né? Qual foi o assunto aí nos grupos, principalmente nos grupos da comunidade do portal Estruturas Online? Foi o desabamento do edifício, né? Provavelmente em Laje Lisa Protendida, lá em Curitiba, né? Eu vou colocar aqui o vídeo só para a gente fazer alguns comentários a respeito dele. E toda essa parte até a esquina aqui acabou desabando. A gente pode ver que o prédio é grande. Eu acredito que tem mais ou menos uns 40% da obra que já estava em 7 andares veio abaixo. Aqui abaixo é um portão. Aqui atrás aqui é a Rua João Bétega, onde tem uma pracinha com uma santa. É aqui atrás, exatamente atrás dessa obra. O fato aconteceu durante a madrugada, mas aqui você pode ter uma noção do estrago, cara. A área de desabamento aqui é muito grande. Como vocês estão vendo, o colapso de toda essa estrutura. A princípio não tivemos vítimas nenhuma, foi de madrugada, foi meia-noite e 50, que foi o colapso de toda essa estrutura. A área aqui que eu falei é grande, a área que desabou é grande. Olhando assim pela dimensão da obra, parece ser tipo uns 40% da obra veio abaixo. E assim era para ficar o prédio. Olhando pelo projeto todo, parece que desabou mais ou menos dessa área aqui, ó, daqui, mais ou menos daqui assim, ó, daqui para cá. Toda essa parte profunda aqui da obra que desabou. Então, depois de ver esse vídeo, nós não podemos também, né, tecer comentários mais profundos, porque precisamos analisar tudo, né? Vai ter uma perícia para saber se foi projeto, execução em projeto, se foi fundação, se foi pilar, né? O que eu vi, né, foi uma estrutura em laje lisa protendida, né, os pilares um pouco grandes, né? Então, assim, à primeira vista, eu não veria problema de estabilidade global. Porém, uma das coisas que eu fico bastante preocupado é que a estrutura colapsou na construção, né? Então, aí já deixa uma preocupação muito grande em relação à execução em projeto, né? Vamos conjecturar que fosse um problema da laje lisa protendida, né? Mas será que a laje, ela rompendo lá, caindo uma sobre a outra, derrubaria a estrutura, né? Mas não vamos falar nada sobre isso. O que eu quero falar aqui é sobre um assunto bastante importante que no meu curso, Estruturas de Concreto para Edifícios, eu descobri, os meus alunos não estão entendendo como utilizar as tensões resistentes da peça de concreto, né, da laje lisa no caso, no projeto estrutural. Então isso me deixou bastante preocupado, por isso que eu decidi gravar aqui esse vídeo para explicar com bastante tranquilidade como é que funcionam essas tensões em peças em lajes lisas de estruturas de edifício, em concreto. Então, como é que se calcula as tensões de tração e compressão para uma estrutura em laje lisa protendida? Primeiro, nós temos a possibilidade de trabalhar com 3 níveis de proteção. Proteção completa, nível 3, proteção limitada, nível 2, e proteção parcial, nível 1. Em cada nível de proteção, é atribuído uma tensão limite para o projeto em laje lisa protendida. Eu fiz um fluxograma para uma melhor compreensão de como a norma trata cada nível de proteção e as tensões limites que nós temos que utilizar em nossos projetos. Vamos supor que nossa estrutura, que nós escolhêssemos o nível 1 de proteção, que é a proteção parcial. No nível 1 de proteção, a nossa estrutura, né, a nossa laje, pode ter uma abertura de fissura até 0,2 milímetros. O que é que significa isso? Lá no TQS tem a parte de fissuração, né? E aqui tem um limite de 0,2. A nossa estrutura pode ter essa abertura de fissura de 0,2 milímetros. Então, se a estrutura tem fissura, ela não pode ter tensão de tração. A tensão de tração tem que ser nula. E a verificação da tensão de compressão é feita de acordo com o item 8.2.10.1. Qual a dificuldade de verificar as tensões de acordo com esse item da norma? A dificuldade é que essa tensão ela não é uma equação, ela é um gráfico, no qual a gente precisa entrar com uma variável que é a deformação do concreto. Então vamos supor o seguinte: qual é a deformação que eu vou entrar para poder calcular essas tensões de compressão? Se eu tenho fissura, né,
subtende-se, né, que a minha estrutura esteja no estado plástico, então a deformação limite seria 3,5 por mil. Então eu entro com o valor 3,5 por mil e vou ter a minha tensão limite de compressão para a minha laje lisa no nível 1 de protensão. Porém, se eu escolho trabalhar sem fissura, qual seria a minha tensão limite de compressão, né? Eu posso utilizar o meu concreto na fase elástica. Significa dizer que a minha deformação vai ser 0,2 por mil. Então eu entro com esse dado 0,2 por mil nesse gráfico, nessa equação, que é um gráfico, e eu vou ter a tensão de compressão limite se eu escolher calcular a estrutura pelo nível 1 de protensão. Então essa é a primeira dificuldade que nós temos em calcular as tensões de compressão com o nível 1. A tensão de tração, caso a nossa peça não esteja fissurando, não estar fissurando significa nenhum RPU da laje fissurar, se você está trabalhando com software TQS. Então a tensão limite de tração a gente calcula pelo item 16.1.2 da norma. Esse é o limite de tração para trabalhar com o nível 1 de proteção sem fissura. A minha laje não pode estar fissurada para eu poder utilizar esse limite de tração, porque se estiver fissurado, o limite de tração é nulo. O nível 2 de proteção, ele não admite fissura, né? Você tem que trabalhar a peça no estádio 1, o estádio elástico, né? Então, como é que se calcula? A tração é da mesma forma, você pode utilizar o item 16.1.2 da norma, mas a tensão de compressão você vai utilizar a combinação, né? Você pode utilizar a combinação frequente e a combinação quase permanente. Se você utilizar a combinação frequente, o limite da tensão de compressão é 0,6 de FCK. Se você utilizar a combinação quase permanente, é 0,45 de FCK. Porém, a norma diz que para qualquer caso, em laje lisa protendida, você pode utilizar a combinação frequente. Então, você fica com esse limite de 0,6 FCK como limite de tensão de compressão na sua estrutura. Já é uma forma mais fácil, né? Porque é uma variável em relação ao FCK do concreto, a resistência característica à compressão do concreto. Como é que seria isso na prática, né? Eu criei um aplicativo para resolver essas questões de tensão, para encontrar esse valor de forma mais rápida, né? Então, os alunos que estão inscritos no curso de estruturas de concreto, eles já estão por dentro de todas essas premissas, de todo esse conteúdo, e já tem esse aplicativo para encontrar essas tensões de forma mais rápida e não ter que ficar fazendo conta. Então, como é que seria os dados de entrada desse aplicativo, né? Nós escolheríamos qual o nível de proteção. Por exemplo, se for nível 1 de proteção, com a seção sem estar fissurada, nós teríamos aqui uma tensão limite do concreto para um FCK de 35 de 3,37 e um valor limite para a tensão de compressão de 21,2. Se a gente escolhesse o nível 1 de proteção com a seção fissurada, a tensão de tração do concreto seria nula, né? Não pode existir. E a tensão limite de compressão seria 21,2. Aí você pergunta, mas Flávio, não alterou o valor, né? Provavelmente os valores só alterariam para concretos da classe 2, porque o valor da deformação ele ficaria mais eloquente na equação do gráfico. Então, ó, se a gente escolher o nível 2 de proteção, a gente tem a possibilidade também de escolher o carregamento, né? Claro que em laje lisa você pode utilizar o carregamento frequente, né? Mas não vale nada também verificar para o caso do carregamento quase permanente. Então, as tensões limites no carregamento frequente seria de 21 e a tensão de tração 3,37. E também teríamos, né, o nível 3 de proteção completa, que no caso, né, a proteção completa, a gente trabalharia com carregamento quase permanente, mas como a norma permite que nós tenhamos a utilização do carregamento frequente, então ficaremos com o carregamento frequente. E no ato de proteção, né? Vamos supor que geralmente, né, se dá proteção no 7º dia da concretagem. Então, no ato da proteção, nós teríamos esses limites. Mas de onde vêm esses limites? As tensões limites do ato de proteção estão no item 17.2.4.3.2 da NBR 118/2023. Que não deve exceder, né, 0,7 de alfa FCTM, né? Alfa é um coeficiente que tem a ver com a forma da seção, né? Seção retangular
O alfa, se eu não me engano, vale 1,5. E a tensão máxima de compressão é essa aqui, que está escrita nessa equação, né? Para concretos de classe 1, né, que é abaixo de 50 MPa, e para concretos de classe 2, que é entre 50 e 90 MPa. Aos JD, né? É o FCKJ que a gente vai utilizar. Voltando para o nosso aplicativo, a nossa estrutura, né, a nossa laje, no ato da protensão, não poderia aparecer tensões maiores do que 7,4 MPa de compressão e 3,85 de tração na estrutura. O que é que significa ato de protensão? São os carregamentos, né, são as combinações provenientes do ato de protensão. O que é que se tem no ato de protensão? Né? Praticamente não tem carregamento permanente, porque a laje está assoalhada, né, está apoiada, né, então só é praticamente a resistência pura do concreto. São os carregamentos provenientes da resistência, né, pura do concreto, como se a gente pudesse falar assim. Então, ó, no TQS, como é que nós iríamos verificar? Nós escolheríamos aqui o ato de protensão e verificaríamos aqui as tensões limite. Por exemplo, a tensão limite de tração é 3,85, né? Então, as tensões, tanto nas fibras inferiores quanto superiores, não poderiam passar de 3,85. E as tensões limites de compressão, né, tanto nas fibras superiores quanto inferiores, não poderiam passar de 7,74 MPa. No caso aqui, ó, já tem uma tensão nesse ponto passando. Então, o que é que nós iríamos fazer? Né? Aumentar a configuração lá dos cabos, ou a quantidade de cabos, ou a espessura de laje. Isso vai depender do projeto. E nas fibras inferiores também, ó, temos aqui regiões com tensão de compressão maior do que 7. Então, precisaríamos, né, tomar essas medidas para essas tensões não passarem. Eu fiz esse vídeo um pouco curto para um assunto mais complexo, mas no nosso curso nós debatemos isso, já temos várias aulas gravadas. E quem tiver interesse no curso, vou deixar aqui o link abaixo da inscrição e vou deixar também o link da nossa comunidade, né? Que lá vai ter vários grupos que vocês podem entrar e começar a interagir com as pessoas, né? O nosso curso são 70 alunos, né? São calculistas do Brasil inteiro, das maiores empresas, inclusive de protensão também. E a gente debate muito. Lá é um ambiente aberto, seguro, para que a gente possa debater tudo isso e ter segurança, né, nos nossos projetos. Então, gente, muito obrigado, né, pelo tempo de vocês. Se vocês curtiram esse conteúdo, vocês compartilhem, divulguem o nosso canal para que nós possamos atingir a maior quantidade de profissionais da engenharia. Beleza? Valeu!